Bom, olá a todos. Vamos continuar com o nosso curso, tá certo? Então, para a gente encerrar essa parte de indexação, falta ver as estruturas de índice multichaves, as quad trees, as árvores quadrantes e as árvores KD, ok? Então, começando pelas árvores quadrantes, né, as quad trees, a ideia continua sendo a divisão de um espaço k-dimensional em células irregulares, do mesmo jeito que acontecia lá nos arquivos grade. A diferença aqui é que a estrutura que eu vou montar vai ser uma árvore, diferentemente lá do arquivo grade, que eu monto que um diretório, tá certo? E esse diretório vai ter uh, vai ser um vetor, na realidade, n-dimensional, onde esse n vai depender da quantidade de chave de busca que eu quero na minha estrutura de índice. Bom, então, como eu falei, a gente vai montar uma árvore k-dimensional, tá certo? É importante aqui, então, essa árvore k-dimensional significa o quê? Que essa quantidade de dimensão depende da, da quantidade de chave de busca que eu quero indexar na minha árvore. As folhas dessa árvore apontam para uma página de dados, tá certo? E várias folhas podem apontar para o mesmo bucket ou página, tá certo? Página e bucket aqui em árvores quadrantes tem o mesmo significado. Aqui é importante ressaltar o seguinte: essa árvore que vai ser montada, essa árvore quadrante, ela não é balanceada. Então, a quantidade de nós que eu posso visitar a partir do nó raiz até um nó folha, tá certo? Não vai ser um valor constante como acontecia nas árvores B+, tá certo? Então, essa árvore não é balanceada, ou seja, a altura dela não é constante. Um nó, tá certo? Em uma árvore quadrante k-dimensional, vai representar um ponto onde eu vou dividir um conjunto de valores em 4 subconjuntos, que a gente vai chamar de quadrante. Quando eu mostrar uma figura, vai ficar mais claro para vocês, tá certo? Bom, então um nó vai representar a divisão de um conjunto de valores em 4 subconjuntos, certo? E vai possuir até 2k, 2 elevado k filhos, tá certo? Então, no nó, eu estou dividindo um conjunto em 4 subconjuntos, considerando que o meu K é igual a 2, tá certo? Ou seja, eu tenho só 2 chaves de busca para indexar. Mas aqui, eu posso afirmar que um filho, né, um nó, desculpa, pode ter até 2K filhos, onde K vai representar o quê? A quantidade de chave de busca que eu vou indexar, que eu vou usar para indexar através da árvore quadrante, tá certo? Bom, e cada filho desse nó, tá certo? Vai representar, por sua vez, uma árvore, vai ser a raiz de uma subárvore, tá certo? Também uma árvore quadrante, naturalmente, correspondente a 2 elevado a k quadrantes. Então, para deixar mais clara aqui a ideia de uma árvore quadrante, tá certo? Então, qual é a ideia que eu tenho? Vamos supor que eu quero particionar, tá certo? Um conjunto de valores aqui, que eu tenha, por exemplo, aqui os valores de salário com relação ao eixo X e com relação ao eixo Y tem os valores de lotação, tá certo? Então, a minha ideia de utilizar uma árvore quadrante, tá certo, é encontrar pontos onde aqui, no caso, como eu estou com 2 dimensões só, tá certo? Então, aqui é uma árvore quadrante bidimensional, cada ponto desse vai dividir o conjunto de valores que eu tenha com relação ao eixo X e ao eixo Y em 4 subconjuntos, como havia falado para vocês. Então, imagine que esse eixo X pode ser salário, esse eixo Y pode ser rotação. Então, cada ponto P desse, quando eu construir a minha árvore, vai representar o quê? Um particionamento desse conjunto total de valores, tá certo? Em 4 subconjuntos. Então, a ideia que eu tenho, por exemplo, então esse nó P, tá certo? Ele vai ter 4 filhos, por quê? Porque eu tenho duas chaves de busca, ou seja, 2 dimensões. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó, eu tenho esse meu
meu ponto P, tá certo? Ele está dividindo aqui o conjunto de valores de x e y em 4 subconjuntos, tá certo? Onde o primeiro subconjunto aqui, que é o... Isso aqui é uma convenção, viu, pessoal? Então, a ideia é que o nó mais à esquerda, filho de P, vai ser esse quadrante aqui, o nordeste, tá certo? Então, isso aqui é uma convenção. E eu vou girar aqui no sentido anti-horário, tá certo? Então, aqui, nesse primeiro quadrante, vai corresponder o quê? O que eu tenho apontado por esse primeiro nó, por esse primeiro filho aqui do ponto P, tá certo? Então, nesse nó aqui, que representa o Nordeste, eu vou saber se ele vai ser, como eu falei, ele pode ser uma raiz de uma árvore quadrante. Então, aqui eu posso ter uma subárvore, tá certo? Onde todo mundo que tiver, filho desse nó raiz aqui, o NE, tá certo? Significa o quê? Que ele vai ter o X maior ou igual a A e o Y maior ou igual a B, tá certo? Então, os valores que eu vou ter aqui nesse quadrante aqui, vai seguir essa regra de construção aqui. Ou seja, todos os valores de X vão ser maior ou igual a A e Y maior ou igual a B, tá certo? Bom, no segundo filho da esquerda para a direita, tá certo? Que vai representar o conjunto de valores nesse quadrante, eu tenho que característica? Todo mundo aí vai ter o valor de X menor do que A, tá certo? E o valor de Y maior ou igual a B. Depois eu tenho um terceiro filho da esquerda para a direita, tá certo? Eu tenho todos os valores que tem X menor do que A e Y menor do que B. E no quarto filho, tá certo? E da esquerda para a direita, eu tenho todo mundo que tem o valor de X maior ou igual a A e Y menor do que B. Vamos aqui mostrar um exemplo mais voltado para o que a gente tem usado no dia a dia. Então, vamos imaginar que eu quero construir uma árvore quadrante para indexar os dados da minha tabela empregado, e eu quero usar como chave de busca os atributos lotação e salário, tá certo? Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar um ponto inicial, onde eu vou dividir todos os valores, tá certo? Então, vamos supor que esses aqui são todos os meus valores que eu tenho lá de salário e lotação para minha tabela empregado. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar um ponto que eu possa dividir esses valores totais em 4 subconjuntos. E aí vamos imaginar que o primeiro ponto que eu quero fazer essa divisão de valores vai ser esse ponto P1, tá certo? Então, quando eu pensar em termos da árvore quadrante, o que é que vai acontecer? Esse ponto P1 vai ser a raiz da minha árvore quadrante, tá certo? Bom, aí eu tenho certeza o quê? Que todo mundo que tiver aqui nesse quadrante tem o quê? Valores de lotação maior ou igual a 55 e de salário, tá certo? Maior ou igual a 45, tá certo? Lembrando que salário é meu eixo Y aqui no caso, e lotação seria meu eixo X, tá certo? Bom, continuando aqui na nossa divisão, eu vou particionar agora esse quadrante, tá certo? À esquerda de P1, então seria esse quadrante aqui, tá certo? Eu vou particionar nesse ponto P2. E aí vou dividir o conjunto de valores que eu tenho aqui dentro, tá certo? Com base em P2. Então, que valores eu vou ter aqui dentro? Todo mundo que tem lotação, tá certo? Menor do que 55 e salário maior ou igual a quê? A 45, tá certo? Bom, então, se eu imaginar esse quadrante aqui, que está subdividido por P2, o que é que eu tenho aqui? Tenho todo mundo que tem lotação. Então, aqui eu tenho lotação menor ou igual a menor do que 35, desculpa aqui, tá certo? E salário menor do que 80.
Só que eu tenho esse particionamento aqui que está me dizendo o quê? Esse particionamento aqui do P1 está dizendo que todo mundo que está nesse quadrante tem lotação menor do que 55 e salário maior ou igual a 45. Então, quem está aqui tem salário menor do que 80 e salário maior ou igual a 45, tá certo? Pela subdivisão aqui de P1, tá certo? Bom, aí crio um novo particionamento aqui em P3, tá certo? Um novo particionamento aqui em P4 e um novo particionamento aqui em P5 e um em P6. Então, quando eu for construir a minha árvore quadrante, então a minha raiz, como eu falei, vai ser quem? P1, tá certo? Como eu estou usando só duas chaves de busca, então essa minha árvore ela vai ser bidimensional, ou seja, cada nó, desculpa, vai ter o quê? 4 ponteiros, tá certo? Bom, então tem um P1, vai apontar para quem? Então, lembrando-se que o filho mais à esquerda de um nó, tá certo? Ele vai apontar para quem? Para esse quadrante aqui. Então, esse quadrante tem o quê? Todo mundo que tem lotação maior ou igual a 55 e salário maior ou igual a 45, tá certo? Então, é todo mundo que está nesse quadrante. Então, quem está dividindo esse quadrante é P5, então ele vai ser o filho mais à esquerda de P1. Bom, quem é que vai ser o segundo filho da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, desculpa, de P1? Vai ser P2, que está nesse quadrante aqui, tá certo? Nesse subconjunto de valores aqui, tá certo? Então, aqui eu tenho P2, tá certo? P3 vai ser o terceiro filho da esquerda para a direita, tá certo? E o quarto filho da direita para a esquerda vai ser quem? Vai ser aqui o P6, tá certo? Bom, só que aqui, quando eu estou em P5, tá certo? Que é o primeiro filho da esquerda para a direita de P1, tá certo? Eu não tenho mais nenhuma subdivisão. Isso significa o quê? Que P5 vai apontar já para a página de dados. Só que como a minha árvore é uma árvore quadrante, eu tenho em P5 4 ponteiros que apontam para 4 páginas diferentes, tá certo? Ou podem ser apontar para a mesma página. Mas eu teria 4 ponteiros, tá certo? Bom, o que é que representa, por exemplo, o que é que eu teria aqui nesse terceiro ponteiro da esquerda para a direita, então aqui o terceiro ponteiro de P5, tá certo? Seria quem? Seria esse quadrante aqui. O que é que eu posso afirmar com os empregados que estão nesse quadrante? Bom, como eu estou nesse subconjunto que foi particionado por P5, eu sei que todo mundo tem o quê? Lotação maior ou igual a 55 e salário maior ou igual a 45. Mas como isso aqui está restrito a esse subconjunto aqui, particionado por P5, então eu sei que o salário é maior ou igual a 55, desculpa, a lotação é maior ou igual a 55, e o salário é menor do que, e a lotação é menor do que 70. Então, lotação maior ou igual a 55 e lotação menor do que 70. E com relação ao salário, eu tenho um salário maior ou igual a 45 e salário menor do que 60. Então, eu sei que todo mundo. Então, esse P5 aqui, ele está apontando para uma página de dados onde todas as tuplas têm lotação maior ou igual a 55 e lotação menor do que 70 e salário maior ou igual a 45 e menor do que 60. Bom, e aí, continuando aqui na construção da minha árvore, então, o meu P2, tá certo? Não tem mais nenhuma de subdivisão dentro dele, então ele também aponta para. Ele tem 4 ponteiros que podem apontar para 4 páginas diferentes lá no meu banco de dados, tá certo? Aí aqui, vamos imaginar esse quarto ponteiro aqui de P2, tá certo? Então, esse quarto ponteiro vai apontar para uma página de dados onde eu tenho certeza de que todas as tuplas que tiverem nessa página de dados, apontado para esse último ponteiro aqui de P2, tá certo? Vão ter o quê? Lotação. Então, eu estou aqui nesse quadrante aqui que foi dividido por P1.
Então, aqui eu tenho lotação menor do que 55 e salário maior ou igual a 45, tá certo? Mas como eu estou aqui nesse quadrante de P2, eu tenho o quê? Lotação menor do que, maior ou igual a 35, desculpa, então aqui eu tenho lotação maior ou igual a 35 e lotação menor do que 55. E tem um salário maior ou igual a 45 e menor do que 80, tá certo? Então, nesse último ponteiro de P2, tá certo? Está apontando para uma página de dados que eu posso afirmar que todas as tuplas aqui dentro têm o quê? Lotação maior ou igual a 55 e menor do que 35 e salário maior ou igual a 45 e menor do que 80. Bom, P3, eu tenho aqui uma subdivisão de P3 nesse último quadrante, que seria o último ponteiro mais à direita de P3, tá certo? Então, os outros ponteiros apontam para o quê? Para a página de dados. E esse ponteiro, o último ponteiro de P3, né, da esquerda para a direita, vai apontar para esse nó P4, onde esse nó P4 é que vai apontar para a página de dados. Então, aqui eu tenho o P4, vai apontar para 4 páginas de dados. Tá certo? Então, aqui, meu ponteiro P4 está apontando para 4 páginas de dados. Bom, o que é que eu teria? Quais seriam as tuplas? O que é que eu posso garantir com as tuplas que estão na página apontada pelo primeiro ponteiro de P4? Tá certo? Então, o primeiro ponteiro de P4 seria esse quadrante aqui. Então, eu descendo na árvore de P1 para P3 e chegando em P4 e quero o primeiro ponteiro à esquerda de P4, o que é que eu tenho? Esse ponteiro aqui de P1 vai apontar para uma subárvore, tá certo? Que eu tenho certeza o quê? Que todo mundo que está nessa subárvore tem a lotação menor do que 55, então tem uma lotação menor do que 55, tá certo? E tenho salário menor do que 45, tá certo? Então, eu sei que todo mundo aqui tem lotação menor do que 55 e salário menor do que 45. Bom, só que eu quero saber quem está nessa subárvore aqui de P4, tá certo? Esses 4 ponteiros de dados e quero pegar o ponteiro mais à esquerda. Então, aqui eu sei o quê? No ponteiro mais à esquerda, que é o primeiro ponteiro de P4, eu tenho todo mundo que tem lotação maior do que 20, tá certo? Aqui vai ter um erro, pessoal, porque a lotação aqui não poderia ser, porque eu teria lotação maior ou igual a 20 e lotação menor do que 10. Então, aqui considerem, por exemplo, aqui como sendo 30, esse valor 10 aqui. Bom, então, se aqui fosse 30, então, com a correção, eu teria aqui nesse quadrante todo mundo que tem salário maior ou igual a 20 e menor do que 30, tá certo? E todo mundo que tem salário maior ou igual a 15 e menor do que 35, tá certo? Então, essa página de dados aqui teriam tuplas que tem a lotação maior do que 20, tá certo? Maior ou igual a 20, menor do que 30, e salário maior do que 15, maior ou igual a 15, desculpa, e menor do que 35. Bom, e aqui no meu P6 eu também teria 4 ponteiros de dados, né, onde cada ponteiro desses pode apontar para uma página diferente. Bom, a outra estrutura que a gente tem, tá certo, são as árvores KD, tá certo? Então, a gente viu que uma das características da árvore quadrante é que, dependendo da quantidade de chave de buscas, ou seja, de dimensões que eu quero particionar, quero indexar a minha tabela, eu vou ter uma quantidade de filhos para um nó. Então, se eu, por exemplo, tenho só 2 chaves de busca, como salário e lotação, então cada nó vai ter o quê? 4 filhos. Se eu tivesse 3 chaves de busca, salário, lotação e matrícula, então cada nó nessa minha árvore teria o quê? 8 filhos. Que aí essa árvore com dimensão 3, com 3 chaves de busca, muita gente chama de octet-tree, porque cada nó tem, pode ter 8 filhos, tá certo? Bom, aqui na árvore cadeia, a minha árvore vai ser binária, tá certo? E a minha quantidade de chave de busca
vai interferir diretamente na altura da árvore, não na largura, como foi na árvore quadrante, né? Então, na árvore quadrante, aumentando a quantidade de chave de busca, mais larga vai ficar a minha árvore, porque cada nó vai ter mais filhos. Na árvore binária, quanto mais chave de busca, mais alta vai ser minha árvore, tá certo? Importante deixar claro que aqui também a árvore KD não é balanceada, tá certo? Então, aqui um nó na árvore KD vai representar um ponto onde eu faço a divisão de um espaço, tá certo? De um conjunto em dois subconjuntos, já que a minha árvore é binária, tá certo? E a ideia é que essa árvore KD seja carregada por memória, carregada por completo em memória principal. Bom, e aí eu preciso desse conceito de discriminador, por quê? Porque eu disse para vocês que dependendo da quantidade de chave de busca, tá certo? Isso determinar o que é a altura da minha árvore, ou seja, em cada nível da minha árvore, eu posso estar fazendo uma divisão de valores considerando uma chave de busca diferente, certo? Bom, então eu vou precisar desse discriminador que vai indicar, tá certo? Em qual dimensão aquele nível eu estou particionando o meu espaço, tá certo? O meu conjunto de valores que eu estou indexando. Quando eu mostrar o exemplo, acho que vai ficar mais claro para vocês. Bom, então a ideia é que em cada nível eu tenho um único valor associado a ele para discriminar o quê? Que naquele nível eu particionei, por exemplo, o conjunto de valores de salário. Bom, cada nó na minha árvore KD vai possuir dois filhos, já que a minha árvore é binária, então essa regra aqui é fixa. Então, o filho à esquerda vai ter valores que são menor do que o valor referente ao atributo que eu estou particionando no nível D, tá certo? E o filho à direita vão ter valores maiores ou igual ao atributo que eu estou, a chave de busca que eu estou particionando a tabela, naquele nível. Então, deixa eu mostrar um exemplo que pode ser que fique mais claro para vocês. Então, novamente, eu quero usar uma árvore KD para indexar minha tabela empregado, e quero usar os atributos lotação e salário para fazer essa indexação. Quero duas chaves de buscas distintas. Bom, e aí eu vou considerar, então, que eu vou particionar os meus valores, né? Então, o meu maior valor que eu tenho de lotação vai ser 90, e o maior valor que eu vou ter de salário vai ser 125, tá certo? E aí eu escolhi esses pontos aqui para fazer meu particionamento da seguinte forma. Eu vou fazer o primeiro particionamento, tá certo? Com relação a P1. Significa o quê? Que todos os... a partir de P1, eu vou dividir todos os valores que eu tenho de salário, entre 0 a 125. E entre 0 a 90 de lotação, desculpa, como eu estou particionando aqui só com relação a uma dimensão, a uma chave de busca, no caso aqui 60, que é o meu valor de salário, o que é que eu estou particionando aqui? Todo mundo que tiver à esquerda de P1 vai ter valor de salário menor do que 60. E todo mundo que tiver à direita vai ter valores maior ou igual a 60. Tá certo? Bom, então, nesse nível aqui, eu particionei o quê? O meu conjunto de valores de salário com relação a P1, tá certo? E aí, depois que eu faço esse particionamento com relação a salário em P1, eu vou fazer agora um particionamento com relação à lotação em P2, tá certo? Então, o que é que significa esse particionamento aqui em P2? Todo mundo que tiver nesse subconjunto de valores, eu sei o quê? Que tem salário menor do que 60, por causa de P1, e tenho lotação menor do que 60, ou seja, maior ou igual a zero e menor do que 60, porque está nesse conjunto aqui. Então, nesse subconjunto aqui, eu fiz primeiro um particionamento de salário, tá certo? Onde aqui eu tenho todo mundo que tem salário menor do que 60, tá certo? E lotação menor do que 60. Então, aqui, salário menor do que 60, salário menor do que 60 e lotação menor do que 60. Foi coincidência aqui esses valores. Bom, depois eu faço esse particionamento em P5,
tá certo? Como em cada nível da árvore eu vou ter o particionamento por uma única chave de busca, ou seja, vou indexar valores por uma única chave de busca, uma mesma chave de busca, então aqui P2 eu particionei por lotação e P6 eu também vou particionar por lotação. Então aqui eu tenho certeza que todo mundo que tiver aqui nesse subconjunto tem o quê? Salário maior do que 60, tá certo? Eu fiz esse primeiro particionamento. E aqui eu estou dizendo o quê? Que eu tenho lotação menor do que 25, tá certo? Porque eu estou particionando nesse nível aqui por lotação. Bom, depois eu faço particionamento em P4 com relação a salário, tá certo? Depois eu faço um particionamento em P3 também com relação a salário, ou seja, vai estar no mesmo nível da minha árvore KD. O P7 eu faço um particionamento com salário, tá certo? E P6 eu faço um particionamento com salário. Observe o seguinte, que P3, P4, P7 e P6 vão estar no mesmo nível da árvore. Vamos construindo aqui a árvore, que vai ficar mais claro para vocês essa ideia. Então, aqui, a raiz da minha árvore vai ser P1, é isso, como eu tinha falado. Então, aqui eu tenho P1, raiz da árvore. Como a árvore é KD, cada nó vai ter 2 filhos. Então, o filho à esquerda de P1 tem que ter o salário menor do que o de P1, que é quem? 60. E o filho à direita tem salário maior ou igual a 60. Então, quando eu descer um nível da árvore, tá certo? Eu tenho que identificar o quê? A primeira subdivisão desse subconjunto dividido por P1. Então, aqui eu tenho P2 e P5 no mesmo nível da árvore. Então, aqui eu tenho P2 e P5, tá certo? Onde essa subárvore aqui que eu vou construir, tá certo? Eu sei o quê? Que salário é menor do que 60. E essa subárvore à direita, eu sei que o salário é maior ou igual a 70, certo? Quando eu chego no nível, nesse segundo nível da árvore, tá certo? O que é que eu posso ter certeza? Que o filho à esquerda de P2 vai ter o quê? Lotação menor do que 60, tá certo? E o filho à direita, lotação maior do que 60. E o filho à esquerda de P5 tem lotação menor do que 25 e a direita maior ou igual a 25. Então, filhos de P2, eu vou ter quem? À esquerda, o P4 e à direita, o P3. Por quê? Porque o P4 tem o quê? Lotação menor do que 60, tá certo? E o P3 tem lotação maior ou igual a 60, que no caso aqui é 80, tá certo? Bom, e aí eu, como havia falado, P7, P5, P3 e P4 estão no mesmo nível da árvore, só que P7 e P4 vão ser quê? Filhos de P5, tá certo? Então, P6, desculpa aqui, né? Vão ter P6 e P7 como filhos de P5. Onde essa subárvore à esquerda de P5, eu tenho certeza de que todo mundo vai ter lotação, já que eu estou particionando esse nível por lotação, tá certo? Tem lotação o quê? Então, aqui, tem uma lotação menor do que 25, tá certo? E à direita eu tenho todo mundo que tem lotação maior ou igual a 25. Por isso que P7 fica à direita, que tem uma lotação maior do que 25, e P6 fica à esquerda, porque tem lotação menor do que 25, que no caso aqui é 10. Bom, P4 não tem mais nenhum particionamento, então ele aponta para 2 páginas de dados, tá certo? Então, 2 ponteiros apontando para a página de dados, já que a minha árvore é binária. Desculpa, P4 ainda tem esse particionamento aqui de P8, tá certo? Então, como eu particionei aqui o salário, então P8 eu vou particionar o quê? Por lotação, tá certo? Então, o filho à esquerda de P4 vai ser o P8. P8 está particionando o quê? Então, aqui em P4 eu sei que todo mundo tem salário o quê? Menor do que 20, tá certo? Então, aqui em P8 eu estou particionando aqui, todo mundo tem salário menor do que 20, mais lotação maior ou igual a 30, mas aqui eu tenho que considerar o quê? Que eu tenho lotação menor do que 60. Então, essa lotação maior ou igual a 30 e menor do que 60.
tá certo? E o filho à direita de P4, vai, como eu falei, vai ser uma página de dados. P3, eu não tenho subdivisão aqui em P3, então eu tenho 2 ponteiros para a página de dados. Em P6, eu também não tenho subdivisão, tenho 2 ponteiros para a página de dados, tá certo? E P7, eu tenho também aqui em P7, eu não tenho mais nenhuma subdivisão aqui desses espaços particionados, desses 2 espaços particionados por P7, então eu tenho 2 ponteiros para a página de dados, tá certo? Bom, e aí P8 vai ser um nó folha, tá certo? Então aqui, nesse exemplo, fica claro que a minha árvore não é balanceada, já que se eu descer de P1 até P8 for percorrer mais nós do que se eu descer de P1 a P7, certo? Bom, e aí P8, eu sei o quê? Que quem está à esquerda de P8, eu tenho que considerar o quê? Que eu saí de P1, tá certo? Então P8 eu estou particionando com relação aqui a lotação. Então, quando eu sair de P1, tá certo? Então, eu sei que todo mundo que tiver aqui, nessa subárvore, vai ter o quê? Salário menor do que 60. Bom, então, eu desço aqui em P2. Eu sei que quem está à esquerda de P2, que é onde está P8, eu tenho lotação o quê? Menor do que 60, tá certo? Chego em P4, eu estou particionando com relação a salário. Então, eu tenho um salário aqui em P4 menor do que 20, tá certo? Então, aqui, eu sei que quem está aqui tem salário menor do que 20. E quando chega aqui em P8, quem está à esquerda aqui, eu sei o quê? Então, o salário é menor do que 20 e à esquerda a lotação é menor do que 15. Não, desculpa, menor do que 30, tá certo? Eu estou olhando aqui para a lotação. E o filho à direita tem todo mundo que tem salário menor do que 20, né? Que é P4, tá certo? Então, aqui em P4, desculpa, porque eu desci em P4 à esquerda aqui, então vim para P8. Então, o filho à esquerda de P8 é quem tem salário menor que 20 e lotação menor do que 30. E o filho à direita de P8 é todo mundo que tem salário menor do que 20 e lotação maior do que 15. Maior do que 30, desculpa, maior do que 30, porque eu estou olhando aqui para lotação. Só que como é que eu estou à esquerda, a lotação aqui é menor do que 60. Porque quando eu cheguei aqui em P2, para cá, todo mundo tem menor do que 60. Tá certo? Bom, as estratégias de particionamento da árvore cadeia, posso alternar a dimensão ou posso priorizar uma determinada dimensão, tá certo? Isso aqui, priorizar uma determinada dimensão, fazer vários particionamentos, por exemplo, considerando só salário. Isso faz sentido se as minhas consultas em extensão, tá certo? Estão sempre numa determinada chave de busca. Então, eu faço muitas consultas de intervalo por salário. Então, se eu posso priorizar fazer meu particionamento na árvore KD em vários níveis seguidos por salário. Então, eu também posso o quê? Fazer um particionamento do meu subespaço, né, com uma distribuição uniforme de pontos. Ou seja, para cada subespaço que eu for criar, eu quero que cada subconjunto tenha o mesmo número de valores, a mesma cardinalidade. E as estratégias para o término de particionamento, até que ponto eu devo particionar, tá certo? Eu posso considerar o seguinte: cada ponteiro no meu nó, eu posso apontar para uma única página de dados, tá certo? Porque aí eu posso parar, porque eu sei que naquela quantidade de valores que eu tenho no ponteiro, deixa eu voltar aqui nesse exemplo aqui. Então, aqui, como é que eu paro aqui? Porque eu sei que a quantidade de valores que são filho à direita de P4, tá certo? Que tem o salário em P4, deixa eu só localizar o P4 aqui, pessoal. Então, o P4 aqui eu tenho salário à direita maior do que 20, tá certo? Então, eu sei que uma página vai caber todas as tuplas que satisfazem essa condição.
Então, continuando aqui, estratégia para particionamento. Deixa eu só abrir uma. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Então, a ideia é de parar o particionamento quando eu souber que todas as tuplas que estão apontadas para um determinado ponteiro vão caber em uma única página. Então, uma remoção de um nó interno numa árvore KD, né, ele pode trazer problema de reestruturação dessa árvore. Então, para evitar isso, o que é que eu posso fazer? Então, deixa eu mostrar aqui com um exemplo, pode ser que fique mais claro para vocês. Então, vamos supor que eu quero remover a entrada P5. Eu quero remover a tupla que tem o quê? Salário 75 e lotação 25. Então, quero remover esse ponto. Só que esse ponto estava sendo utilizado aqui para eu fazer um particionamento com relação a quê? A lotação. Tá certo? E aí eu quero remover o P5. O P5, ele tinha 2 filhos, tá certo? 2 subárvores. A subárvore à esquerda eu tenho todo mundo que tem lotação menor do que 25, e na subárvore direita todo mundo tem lotação maior ou igual a 25, tá certo? Qual a estratégia que eu posso fazer? Eu posso escolher uma entrada da subárvore à esquerda ou uma entrada da minha subárvore à direita. Só que eu tenho que ter o seguinte cuidado. Como o P5 estava subdividindo com relação à lotação, tá certo? Se eu pegar alguém da minha subárvore esquerda, eu tenho que ter um maior valor dentro desse subconjunto que seja menor do que 25, tá certo? Ou o menor valor, se for da minha subárvore direita, que seja maior do que 25. Então, vamos supor que eu vou escolher o P6 para substituir o P5. Então, o que é que vai acontecer? Então, peguei o P6, tá certo? Que agora, ao invés de eu estar particionando o espaço com relação o que o P5, deixa eu só voltar aqui, desculpa, o P6 anteriormente estava particionando o espaço com relação a salário. E aí, como eu removi o P5 e vou substituir por P6, o P6 vai deixar de particionar o espaço com relação a salário, ele vai particionar com relação a quê? A lotação. Então, por isso que eu peguei o maior valor que estava nessa subárvore aqui, que tinha lotação menor do que 25. Então, a lotação aqui do P6 é 10, então pude colocar aqui. Tá certo? Então, essa é a ideia da remoção de um nó na árvore KD. Bom, as vantagens de trabalhar com as árvores quadrantes, poder ser carregada em memória principal, ela é muito eficiente para quando eu tenho consultas em extensão, por exemplo, por intervalo de valores. Eu quero acessar todas as tuplas que têm salário maior do que 50 e menor do que 70, e valor de lotação maior do que 10 e menor do que 15, tá certo? Bom, como eu disse, a remoção de um nó pode provocar uma reorganização da subárvore do nó removido, tá certo? Para evitar isso, eu faço o quê? Eu faço uma substituição por um nó filho, um nó em alguma das subárvores que estavam debaixo do nó a ser removido. E é uma árvore binária, não balanceada, então no pior caso eu vou ter uma lista, tá certo? Eu tenho N entradas, então a minha complexidade, no pior caso, para encontrar uma entrada, vai ser O de N. Bom, então com esse assunto a gente termina a parte de indexação, e na próxima aula a gente vai iniciar o 5º capítulo do nosso curso, que é a parte de processamento de consulta, tá certo? Então, próxima aula a gente continua. Até lá.